Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus queridos amigos e irmãos, que a doce e serena paz do Mestre Jesus esteja conosco em mais esta noite, quando buscamos nos ensinamentos do Mestre adiantar a nossa caminhada em busca desta luz intensa que nos ilumina. Como todos sabem, as terças-feiras são reservadas para o estudo da mediunidade. Escolhemos este livro Segurança Mediúnica, que não deixa de ser uma interpretação do Livro dos Médiuns, uma orientação do espírito Miramês através do João Nunes Maia. Portanto, algumas coisas estão fora dos padrões do Livro dos Médiuns, por ser uma interpretação mais avançada daquele espírito que dita ao autor do livro o que deveria ser dado como orientação para nós. Os senhores estão acostumados nesta sala a adentrarmos no estudo da doutrina com um apoio mais da ciência, mas constantemente estamos dizendo que é preciso que a ciência estude os fenômenos da natureza, que a filosofia explique esses estudos, abrangendo tudo que está no universo. Portanto, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo que ele nada escreveu durante a sua passagem pela terra, mas aquilo que lhe foi atribuído é tão profundo, moralmente falando, que não deixa nenhuma dúvida do caminho a ser seguido. Como nós, espíritas, temos uma codificação pautada em cima dos fenômenos mediúnicos, que, a partir desses fenômenos, começou a haver as perguntas do codificador, haver um entendimento dele de que havia alguma coisa muito mais profunda do que uma simples brincadeira, como era de costume na França naquela época. Nós temos que admitir que o Espiritismo vem desde os primórdios dos tempos. Foi modificado algumas coisas pelo codificador, em virtude da não aceitação dos espiritualistas. E para não entrar em confronto, ele resolveu criar determinadas denominações para citar a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, pautada em cima desses fenômenos que ocorreram desde os primórdios dos tempos, que ocorreram com maior frequência nos anos 1800 e que se desdobrou até os dias atuais com maior propriedade, de uma forma mais vibrante, mais consciente, que a codificação deu-nos o caminho para controlarmos esta avalanche que são as comunicações espirituais. Nós precisamos realmente desvendá-la, dissecá-la cientificamente, como científica é a doutrina. Portanto, sendo ela abrangente, nós não podemos ficar apenas presos a fato e às pesquisas da ciência. O universo, ele tem o seu equilíbrio, que transpôs para a natureza, que se equilibra por ela mesma, demonstrando-nos que precisamos
ter um equilíbrio, ser como uma balança onde os dois pratos devem estar na mesma posição. E esses dois pratos, para nós, representam a emoção e a razão, o intelecto e o moral. Precisamos, vez por outra, abrir os lábios num sorriso, porque dizem os entendidos que o mais feio do sorriso é mais bonito do que não sorrir. Portanto, dentro do propósito desta sala, em estudar mediunidade às terças-feiras, estamos constantemente voltados para a orientação dos médiuns e muito mais para os orientadores das nossas casas espíritas. É necessário para o médium que haja todo um preparo onde ele deve começar a se elevar intelectualmente, começando pelas obras básicas, porque disse a doutrina, os espíritos ao codificador: amai-vos e instruí-vos. Mas como a humanidade ainda não conhece o que é o amor incondicional, pregado por Jesus, trazido pela espiritualidade, é preciso então que nós nos instruamos para, através da instrução, entendermos o que não devemos fazer e aquilo que não fazemos, por entendermos que não se pode e não se deve fazer, vai nos levar a uma condição de amor. Ainda não o amor exigido e pregado por Jesus. É preciso que, como espíritas, estudemos as obras básicas, não querendo dizer que somente as obras básicas vai manter o estudante espírita consciente de todos os segredos do universo. Porque muitos dizem que São Kardec até a alma, até morrer, até o fim, que se houver qualquer divergência, fico com Kardec. Mas Kardec foi humano e não foi um ser espiritual encarnado à altura daquele ser espiritual que encarnou como Jesus. Haja vista que quando perguntando aos espíritos qual seria o protótipo de perfeição para a humanidade, os espíritos não disseram: és tu. Disseram: vede Jesus. Diferente daqueles 450 anos antes da vinda daquele espírito encarnado como Jesus, quando Sócrates, procurando entender que sabedoria tinha aquelas pessoas que conviviam com ele, pergunta ao oráculo: quem é o mais inteligente dos homens? E o oráculo, como todos sabem, responde que era ele. E ele, aturdido, ele passa a buscar por que ele fora considerado o mais inteligente dos homens. E ao questionar um e outro, Sócrates percebe que, na realidade, aqueles que eram tidos como sábios, pouco sabiam. E ele, como sabia muito mais do que todos, na sua humildade ele dizia: só sei que nada sei. Portanto, espíritas, a codificação é a base, é o princípio para os nossos estudos. Mas é a codificação que nos chama para buscarmos informações em outros campos. Inclusive,
Quando falamos dentro do Evangelho, nós vamos encontrar um cidadão Paulo de Tarso que vamos usar e abusar hoje dos ensinamentos daquele apóstolo, a dizer: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Espíritas, tudo que lhes cair nas mãos é lícito ler. É lícito, inclusive, entender que é o lixo, é o resíduo que vai adubar as plantas para que elas nasçam e cresçam viçosas e deem boas sombras e bons frutos. Portanto, não é ficar prisioneiro da obra, mas a partir das obras básicas, buscarmos o entendimento para vencermos esses impulsos mesquinhos que nos prendem ainda à condição de humano. Com o conhecimento adquirido, nós vamos com certeza, vencendo esses impulsos humanos, alcançar as condições ideais para podermos navegar em outras águas, em outras dimensões que não a dimensão em que vivemos, como as ondas curtas que voam baixas, mas se sustentam e que alcançam longe. Assim devemos ser. É nessa vibração que nós devemos procurar alcançar o ideal dentro da mediunidade que nós abraçamos, que nós nos comprometemos no alto, vir como médios, para servir de lenitivo àqueles que sofrem, que choram, àqueles que se encontram perdidos. E somente alcançando essas dimensões superiores, alcançando esses ideais da doutrina dos Espíritos, é que nós, encarnados ou desencarnados, vamos encontrar facilidade e entrar justamente nas informações que estávamos ouvindo há pouco no vídeo que estava sendo passado na sala. Nós vamos conseguir entrar no campo aonde guardamos as informações do nosso passado. É aqui que nós vamos começar a entender os antigos, a entender por que devemos buscar em outros campos os ensinamentos que tanto precisamos, porque eles estão em nós. Nós vamos encontrar essa facilidade dentro daquilo que os esotéricos chamam de registro acástico, que os psicólogos ou os parapsicólogos chamam de inconsciente profundo. E é dali que, mergulhando no nosso eu, nós vamos trazer todas as aquisições de existências passadas, aflorando em nosso consciente, mas, para isto, é preciso estarmos contritos com a verdade, com as obrigações de um cristão voltados para o bem comum. E assim, iremos cumprindo as obrigações e todas as promessas que nós fizemos diante da lei. Neste quadro, os senhores vão entender por que falamos tanto em registro acástico. Por quê? A doutrina dos Espíritos não fala deste registro. Mas vejam que é uma palavra que em sânscrito significa céu, espaço, éter. Quando eu falo do registro acástico, eu estou falando que existe um registro no espaço que nos pertence. É como um diário, que tudo que nós vivemos, as nossas ações, está gravado naquele diário, naquele registro. Quem fala muito nisso, como diz o texto aí, é a teosofia. Que muitas vezes falamos e as perguntas vêm. A sala é espírita? É espiritualista? Ou é de um livre pensador?
eu digo para os senhores, para as senhoras, que eu me considero um espírita sem fronteiras. Eu sou um livre pensador, mas eu prefiro me considerar espírita, porque eu não fico preso às teias de uma só mensagem ou de um só personagem. Observem que diz aqui que o acástico, o registro, é uma coleção de conhecimento místico codificado em um plano não físico da existência. Temos que mergulhar neste texto, conhecimento místico codificado, e entendermos que aquilo que nós vemos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós levamos para o nosso consciente, e ali a alma, ela simplesmente processa todas aquelas informações e guarda em estado energético no subconsciente, depois no inconsciente. Aquilo será o seu registro acástico. A sua história é dele. Observem, os registros devem conter todo o conhecimento, incluindo a experiência humana que é realizada dentro do universo, mas é própria. Embora a alma, ao emitir as suas energias, ela está emitindo também, em forma energética, o conhecimento que ela traz consigo. E é através desse conhecimento que ela forma o seu corpo espiritual chamado perispírito. E é através desta imagem refletida naquele corpo energético que os demais conseguem enxergar e dizer quem é quem. Observem, senhores, que apesar desta afirmação, os teosóficos dizem que são metáforas de tão pobre que é o linguajar humano para definir as coisas espirituais. E afirmam que é uma biblioteca e poderia se comparar a esse computador que nos serve, que abriga todas as informações que nós arquivamos. A mente de Deus. Porque somos parte integrante deste ser supremo ao qual conhecemos como Deus. Então, é a partir daí, desses conhecimentos técnicos, científicos, que o médium se intelectualiza, se afina, como diz Paulo Coelho, se alinha ao universo, para que o universo conspire em favor dele. O médium começa, nessa afinidade com o bem comum, a vivenciar um sentimento altruísta. Esse sentimento transforma o ser e, em consequência dessa transformação, vai habilitando a cumprir as determinações, as obrigações da reencarnação. Ari, boa noite, Ari, seja bem-vindo. Meus senhores, é aqui que nós vamos usar e abusar de Paulo de Tarso. Porque falamos de mediunidade como o primeiro livro ter sido o livro dos médiuns. Mas parece-me que já ouvimos falar de mediunidade em outras ocasiões lá atrás. E é Paulo de Tarso o maior exemplo, mesmo que alguns companheiros nossos chamem aquele apóstolo como o assassino de Jesus, por razões até plausíveis. Mas poucos entendem que Paulo foi o homem que conseguiu visualizar não Jesus humano, mas Jesus que abrigava o ser crístico. E observem, senhores, que aquele apóstolo cristianiza os ensinamentos de Jesus.
as suas cartas, as suas prédicas, os seus ensinamentos maravilhosos, já falava da mediunidade naquela época. E muitos seguiram e ainda seguem o exemplo daquele apóstolo. E vamos analisar que com aquele procedimento recém-adquirido, ele consegue em pouco tempo, digo pouco tempo, porque ele viveu um tempo no deserto, se aprimorando, e depois foi viagens e mais viagens pregando o evangelho para os gentios. Tudo nele estava voltado para ensinar àqueles que com ele convivia o caminho a ser seguido. E só tinha um caminho. E olhem, ele não apresentava Jesus como o caminho. Ele não apresentava Jesus como o caminho a ser seguido. Ele apresentava o sentimento maior pregado por Jesus, o amor. O amor. Vamos ver quando ele mostra em palavras o que dizia Jesus. Senhor, pergunta, o que faremos para alcançar o reino dos céus? E Jesus diz, renuncia a ti próprio, pega a tua cruz e segue-me. E o apóstolo, sabiamente pegando essas palavras, diz, elimina de ti os sentimentos de dor, de pecado, as impurezas de tua alma, transforma-os no único sentimento que fará a humanidade salva, o amor. Nessa frase que acabamos de comentar com os senhores, nós vamos ver a profundidade. Porque quando ele diz, elimina de ti os sentimentos ignóbeis, para não ter que repetir, ele fala o que a teosofia, o que o esoterismo diz. O homem é uma individualidade cercado por uma coletividade. É preciso que esta individualidade vença todas as suas a coletividade que está em torno de si. Mas um grande pensador espírita diz que em a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Indicando-nos que devemos pegar essas imperfeições, esses egos que os nossos companheiros dizem, e os modifiquemos de forma que ele torne-se um sentimento de pureza, um sentimento de caridade e de amor. Vai mais além o apóstolo, quando ele chama a atenção de todo aquele que quer realmente ser um seguidor do Cristo. Mas Jesus dizia, antes de tudo, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Somos discípulos de Jesus? Que amor praticamos entre nós? Que amor praticamos entre nós? Vocês vão observar que muitos de nós frequentamos uma casa por anos, anos e anos, e por alguma razão deixamos de ir por 2, 3, 4 dias e parece que ninguém sente falta de nós. Ninguém procura saber o que houve, o que deixou de haver. Isto é amor? Ou só há interesse quando estamos vendo, quando estamos conversando, quando estamos trocando ideias que nem sempre são ideias boas para o segmento que a doutrina exige? Ainda é dito que o Espírito está derramado sobre a humanidade. Sim, se cremos nas palavras ditadas por Jesus, nós vamos entender que ele partiu e ressurgiu dentre os mortos, aquela alma iluminada que continua a governar o planeta, agora em espírito e em verdade. É preciso entender que todo aquele que estiver atento, não é o vigiai? Todo aquele que estiver vigilante, ele vai perceber as mensagens que aparecem em torno de si. São pequenas palavras, gestos, que se não forem transmitidas por aqueles que estão ao nosso lado,
a própria natureza vai se encarregar de dar-nos esta mensagem. Mas é preciso estar atento, estar vigilante. E o buscador é aquele que procura em tudo o que lhe interessa para a sua evolução espiritual. E todos nós absorvemos do universo. Todos nós aprendemos a buscar no universo. Mas buscamos no universo as coisas, muitas vezes, dos nossos passados delituosos, com os quais nós nos afinamos e voltamos a errar. E a nossa amiga Aparecida diz que Jesus era só amor. É até hoje. E ainda não aprendemos a amar verdadeiramente. É uma verdade, Aparecida. Apesar, Aparecida, de muitos companheiros nossos, não quero dizer espíritas, não. Quero dizer espíritas. E não quero aqui que este comentário sirva como uma crítica, mas apenas como um alerta. Não entendem quando está escrito que Jesus apossa-se de um chicote e bate nos vendilhões do templo. Então, Aparecida, era Jesus o amor? O amor bate? O amor fere? Ou Jesus trazia consigo realmente um chicote flamejante que ele muito bem sabia controlar e que nós não sabemos ainda, que é a nossa língua? E com as suas palavras verdadeiras, puras, sinceras, trazidas, como ele dizia, do Pai que estava nos céus, ele feria profundamente a sensibilidade daqueles que estavam ali fazendo o que não deveriam? Porque é perguntado pelo codificador aos espíritos aonde estava escrito a lei, e é dito na consciência. Então todo aquele que ouvir uma palavra verdadeira, profundamente verdadeira, ele sente-se ferido no seu ego, mas ele se julga imediatamente, porque dentro da lei do universo ele sabe o que está sentindo. Esses ensinamentos são esses fenômenos mediúnicos da vidência, da audiência, da psicofonia, da psicografia, e outras e mais outras. Mas Paulo de Tarso praticamente condena tudo isso. Ué, como assim? Ele condena quando diz: se eu tivesse todas essas virtudes e não tivesse o amor, eu seria como um vaso quebrado. Se eu tiver o dom de profetizar, de ver, de ouvir, mas se eu não tiver o amor, de que me vale isto? E isto nós vamos ver, companheiros, em nossos trabalhadores. Muitos deles perfeitos na condição de médium, naquilo que ele se propôs diante da espiritualidade de fazer. Mas fere profundamente os princípios básicos, não só da codificação, como do cristianismo, que é o dai de graça o que de graça receber. Então eu estou recebendo intuitivamente para escrever um livro. Escreva. Mas se tu vais escrever com o intuito de ganhar dinheiro em cima daquilo, não escreva. Como espírita, não escreva. Escreva, procure quem banque, quem edite, quem põe à venda e compre quem quiser. Mas não use a tribuna espírita para divulgar o seu trabalho a ser vendido, porque está constrangendo a muitos que não estão em condições de pagar. Você é médico, espírita, a intuição vai bater às suas portas. Ganhe o seu dinheiro como médico. Se no momento das consultas que são pagas, já que como médico você tem o direito de recebê-las, se naquele momento a intuição espiritual lhe ditar alguma coisa, faça, porque você vai estar beneficiando ao seu próximo. Psicólogo, psiquiatras, seja quem for. Mas não procurem viver da palavra do Senhor.
Esta é a grande tônica de Paulo de Tarso. E é assim que, praticando tudo aquilo que foi praticado por Jesus, se não tiver amor nos atos praticados, com certeza de nada vai servir. E olhem, a doutrina nos chama para a renovação dos sentimentos. Com outras palavras, a reforma íntima. E é com esta renovação que passo a passo o homem vai crescendo, porque ele vai eliminando de si os egos que lhe acompanham, e toda aquela coletividade vai se tornar uno nele. Ele vai sendo, como exemplo, os 7 pecados, onde você vai vencer a gula, o ódio e outras coisas, você vai transformá-los para lhe alimentar. É essa reforma íntima que tanto a doutrina chama-nos para fazer. E com isto, sabemos que à medida que nós vamos transformando-nos, nós vamos individualmente crescendo intelectual e moralmente, nós vamos tornando a energia que compõe o perispírito mais etérea. E, em consequência, ela que serve ao espírito para transmitir e receber as informações e transmitir as ordens, cumprir as ordens que lhes são transmitidas, com certeza vai tornar o nosso corpo físico mais, vamos dizer, curados, mais sãos. Até desencarnados, quando tivermos que escolher um novo corpo, nós vamos buscar na energia do universo a mais perfeita das energias para formá-los. Ué, mas o corpo humano vem do corpo, é carne que gerou carne, é doação do homem e da mulher, sim. Mas no momento da escolha, o espírito busca o casal que melhor tem os elementos para formar um corpo mais agradável do que este atual. E ainda diz o apóstolo: mesmo que vós distribuísseis todos os seus bens, porque ele fala para ele, mesmo que eu distribua, mas é preciso que nós abrangemos este universo e passemos a nos colocar naquele setor. De que vale, então, distribuirmos os nossos patrimônios, doar tudo aos pobres? Que é que adianta nos sacrificarmos, literalmente falando, se aquilo não está sendo feito por amor? Porque, como foi dito na tela anterior colocado pela Isis, o amor é algo muito mais profundo e que exige muito do ser humano. É quando ela disse aí que o amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os interesses pessoais. Não se exaspera diante dos fatos corriqueiros que acontecem no nosso dia a dia. Quem ama, ela já não vive com suspeitas deste ou daquele. Ele prefere não enxergar os defeitos que ainda existem no seu próximo, embora exista. Mas ele, com certeza, com este comportamento, ele está como que numa redoma, protegido pela espiritualidade. E, se for atingido, é justamente para testar até aonde vai a sua perseverança na fé e no amor ao seu próximo. Dizem que Bezerra de Menezes, certa feita, quando vivia, ele foi topado por um ladrão que levou tudo, menos um relógio. E quando o ladrão se afasta, ele diz: esqueceste de levar meu relógio, toma. Ele vira ali um necessitado, um elemento que estava sendo vítima da própria sociedade em que vivia. E é difícil entender um homem com isto tudo, com esse comportamento. Ela já pôs na tela e está aí. Então, no final, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta naquele que o fortalece. E é aí
que a gente vai ver quem nos fortalece, o Cristo. As palavras deixadas ou que foram atribuídas ao Mestre Jesus, que mesmo sem ter sido escritas por ele, são tão profundas, nos abala, por mais incrédulos que sejamos. E quando falamos desse preparo que o médium deve ter, quando falamos inicialmente que se temos que pegar a base da codificação, não devemos nos prender somente a ela. Bem porque o codificador disse: aqui ainda não está a última palavra. E cremos nele. Aceitamos Kardec. Ele disse: aqui ainda não está a última palavra. Lemos Kardec. Aí leia Kardec para entender Jesus. Dá certo. Aí ele diz assim: os inimigos da doutrina dos espíritos não são os que estão fora, são os que estão dentro dela. E não é preciso que saiamos procurando aqui e ali, não. É somente ter o bom senso de não aceitar determinadas coisas. Domingos, eu não sei, escreve aí que a gente talvez se lembre e converse a respeito. Então, senhores, baseado nesse início de conversação que estamos tendo, cito novamente João no Apocalipse. Vede, ali tem um anjo com um pé sobre as águas e outro sobre a terra, um livro em suas mãos. Vai, toma-lhe o livro e coma-o. Ouviram aquele apóstolo espantado. Ao leres aquele livro, tuas entranhas se tornarão amargas, mas a tua boca se tornará doce como mel. Sim, senhores, porque é comum entre nós, quando ouvimos algo que não nos interessa diretamente, materialmente, nos chocamos, nos sentimos feridos. Aí eu pergunto: quem dos senhores e das senhoras que aqui estão, que ao iniciar dentro da doutrina dos espíritos, ao começar a ler a codificação e alguns suportes da codificação, não se sentiram abalados por aquilo que já fizeram ou aquilo que ainda faziam e dizer: eu deixar de tomar minha cervejinha para poder aplicar passe, deixar de fumar meu cigarro, deixar de sair para poder ir para uma reunião. Olha aí a amargura das entranhas. São os egos que falam alto e que lhe domina. Ô Joel, boa noite, seja bem-vindo. E que lhe domina. Quando você começa a se alimentar daquilo ali, que isso começa a lhe chocar, mas que você se agrada, vai mais à frente, você vai transformando tudo aquilo em algo doce, algo palatável, algo que vai te tornar um outro homem. Aquilo que Paulo diz: matar o homem velho para viver o homem novo. Quando nós comentamos aqui na sala, inclusive a nossa coordenadora por vezes diz assim: mas está muito puxado, está muito profundo. Aí Paulo de Tarso diz: até quando vos alimentarei com comida líquida? Já não está em tempo de comeres algo sólido? Aí nós voltamos para o dia a dia. Vocês que são mães, vocês que tiveram os seus rebentos nos braços, os alimentavam por pelo menos 6 meses de leite, para depois começar a dar uma papinha, um mingau, e depois ensinar-lhes a se alimentar com uma comida mais sólida. Assim fomos nós em nossa infância. Foi preciso que os profetas trouxessem uma alimentação tão líquida que tornou-se uma alimentação grosseira para os ouvidos atuais. Como Deus ter se enganado, ter se arrependido, Deus de vingança,
Deus dos exércitos e outras coisas. Mas a evolução do tempo faz com que nós tivéssemos que nos apresentar para uma alimentação mais sólida. Quer dizer, buscar na ciência. E essa revolução científica aconteceu lá, no século passado, quando os homens se dividiram, se soltaram, se libertaram da igreja, dos sacerdotes e encontraram na ciência a evolução das coisas. O Domingos diz que essa história do ladrão e do Chico não há tragédia, não há nada de trágico, é cômico. E principalmente uma grande lição de amor típico do nosso querido Chico. Claro, mas é uma lição, não é, Domingos? É uma lição. É uma lição. Então, voltando ao que falávamos, nós já somos adultos. Talvez não o suficiente para comer sólido, mas pelo menos pastoso. Por que então nos apegarmos a estar com histórias de carochinha que a ciência vem derrubando todos esses mitos? E a gente vem, não, porque foi dito isto, foi dito aquilo. Aí esquecemos novamente que os espíritos disseram ao codificador que o protótipo da perfeição para a humanidade era Jesus. Esquecemos quando ele disse: eu derramarei do meu espírito para que toda a humanidade profetizem, tenham visões, para que não sejais cegos, sendo guiados por cegos. Então a maturidade chegou. Como médios companheiros, nós precisamos estar lado a lado com a lei que rege o universo. Porque somente assim nós podemos estar com os espíritos apropriados para as boas comunicações. Aqueles espíritos que lá na Bíblia, primeiro procurais ver se os espíritos são de Deus. Então tem espíritos que não são de Deus? Engano. Porque não existe outro ser que expanda de si e que faça surgir inteligências a não ser Deus. Mas, enquanto estivermos nesta escuridão, nesta ignorância, nessa estupidez, aprisionados à imantação da matéria bruta ou das energias condensadas que formam este plano em que vivemos, nós vamos estar ligados àqueles idênticos a nós. Diz-me com quem andas, e eu te direi quem és, sendo a recíproca verdadeira. Eleva-te em cultura, em conhecimento, aplica tudo isto com sabedoria e tu verás com quem tu andas. E é aqui que chamo a atenção dos companheiros. Nós precisamos nos alimentar dos fundamentos dos ensinamentos de Jesus, que tem na doutrina dos espíritos esses fundamentos revitalizados. É tanto que é dito que é o cristianismo redivivo. E assim, seguindo o exemplo de Paulo de Tarso, diremos: já não sou eu que vive em mim, mas ele. Não é se referindo ao Espírito que habitou Jesus, mas ao Espírito crístico que cada um de nós haveremos de alcançar. Sim, porque foi dito por ele, não foi por mim. Pelo menos é atribuído a ele. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então o que ele fez o levou ao estado crístico. Nos dias de hoje, em virtude de tanta violência, de tanta coisa que nós estamos vendo por aí, nós vemos médiuns se locupletarem, se satisfazerem, colocando os seus ideais à frente de tudo para levar vantagens. Nós chegaremos lá, Gilmar, me permite um pouco, tá? Então nós vamos encontrar esses médiuns. Por quê? Sem citar nomes, nós conhecemos, todos vocês conhecem, autores que enriqueceram fabulosamente
escrevendo livros maravilhosos espíritas, para depois dizer que não eram espíritas os livros. Depois de ricos, depois de enganarem aos espíritas de boa fé, sem saberem que aqueles livros escritos por esse pessoal serviram e muito para trazer o pessoal para dentro da doutrina. É aqui, companheiros, que olhando novamente os ensinamentos atribuídos a Jesus, Senhor, estão cobrando pedágio. É justo pagarmos? Jesus pega a moeda, o que vês é a esfinge de César. Então dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, se Jesus é o protótipo de perfeição para a humanidade, nós devemos seguir esse código de honra dele. Aqui digo para os senhores, não estamos insistindo em hipótese alguma para que os senhores sigam A, B ou C. Seguir Juarez, o Gilmar, a Rosângela, a Verinha, o Tico. Seguir a Jesus, mas seguir as suas ideias, os seus bons exemplos. Estaremos perpetuando aquele ser que trouxe essas ideias, que trouxe esses bons exemplos. Estamos perpetuando, estamos seguindo os ideais do bom viver, da esperança de alcançar o porvir. Não é verdade? E é justamente quando nós nos direcionamos totalmente e nos condicionamos a este patamar que vamos ser servidos pelos bons espíritos. Aqui é quando nos dissemos anteriormente, dai de graça. Porque nós vamos receber dos bons espíritos boas mensagens, mensagens edificantes, mensagens confortadoras. E nós precisamos, não é bater no peito, eu só recebo Bezerra de Menezes e Fritz. Observem, companheiros, eu não estou falando doutor, porque na espiritualidade todos esses títulos caem, Inclusive, salvo o melhor juízo dos companheiros que fazem esta sala, será que existem nomes na espiritualidade? Será? Eu não creio. A Aparecida diz que tem gente que fala em Jesus, prega Jesus, mas tem um coração tão pequeno que não entendeu nada dos ensinamentos por ele deixado. Correto, Aparecida. Corretíssimo. Tá? São coisas, Aparecida, que nós vemos no nosso dia a dia. Agora, nós precisamos, não é tolerar, é acolher esse pessoal, aceitá-los como eles são. Né? Você vai observar que André Luiz fala que não nos esqueçamos que vivemos cercados por... Aliás, isso é Paulo. André Luiz diz assim, todos nós vivemos mergulhados no mar de sintonia mental. Com outras palavras, ele confirma Paulo de Tarso. Então nós temos que entender e temos que observar que somos também emissores dessas mesmas energias. Quando nós transmutamos os nossos defeitos, as nossas ações pecaminosas e transformando-as em bons sentimentos, nós não podemos nos arvorar em bons médios, em santos, em nada. Mas temos que doar de nós essa bondade para que recebamos mais e mais. E seremos, sem sombra de dúvida, um guia, não é para um, mas para toda uma legião que vai querer nos seguir, porque ele verá em nós uma luz a quebrar a escuridão que existe neles. E todo médium que se conscientiza disto, ele não vai deixar de quebrar, não vai deixar quebrar essa harmonia para cair numa baixa vibração.
ele vai viver na caridade e o amor ao próximo. Dar guarida aos bons pensamentos, às boas leituras, não é verdade? Então veja, o Gilmar perguntou o que quer dizer, deixa eu puxar aqui, senão não leio, viu, Gilmar? Deixa eu puxar a tela. O que quis Jesus dizer afirmando que eu e o Pai somos... Gilmar, vou transformar isto em poucas palavras para não nos alongarmos e para ver se há um entendimento. Mas debatamos profundamente isso. Muita gente nos condena por estarmos sempre falando do esoterismo. O esoterismo nos fala abertamente que essas emissões dos nossos pensamentos, ele cria no universo um campo energético ao qual ele chama de egrégora. E nós espíritas sabemos que somos hoje um somatório de existências passadas. Essas aquisições de existências passadas estão guardadas profundamente em nós, em forma energética, mas está no livro do universo. Podemos dizer, essas egrégoras mantêm esses conhecimentos como numa biblioteca. Jesus, ele, com a missão que ele veio, ele já era um espírito de um conhecimento profundo do universo. Esses conhecimentos trazidos por ele era tão grande que uma legião de espíritos da mesma matiz ou seus auxiliares, como auxiliares ele trouxe para ditar a codificação, o acompanhava sempre, não interferindo nas suas ações, nas suas decisões. E quando ele dizia que ele e o Pai era um, porque o universo é uno, ao se desdobrar, ele torna-se mútuo, tanto que os físicos hoje descobrem o porquê dos orientais falarem em 7 céus, e que nos dias atuais ainda utilizamos. O Domingos está muito feliz. Aí eu pergunto, e aí, o Domingos está no 7º céu, quer dizer, está na plenitude dos gozos da felicidade. E compreendendo isto, Jesus, ele tinha a autorização, o aval, a outorga do Pai, para falar tudo que ele tinha de dizer. Tanto é que ele diz, eu não posso vos dizer agora, é preciso que eu peça ao Pai para enviar outro Consolador. Mas a autorização, a procuração dada pelo Pai a Jesus era plena, porque já sabia o Senhor que aquele Espírito não utilizaria o seu conhecimento para levar a humanidade ao abismo. Mesmo porque todo o pessoal, todo o espírito que vive, encarnado ou desencarnado, sobre a Terra, é de responsabilidade daquele espírito, do Cristo. Tanto é que ele diz assim, todo aquele que o Pai a mim entregou, a mim retornará. Quer dizer, cedo ou tarde. Ô Domingos, é profundo isso, né? É profundo. Porque para falar do método de psicometria, né? Para falar do método de psicometria, a gente vai levar um bom tempo dormindo. E eu não sei, eu ainda nem eu acho que a minha cabeça está rodando aqui e eu ainda tenho algumas coisas para... Eu posso até encerrar, que eu acho que o meu compromisso com a leitura de hoje já foi de bom tamanho, mas está surgindo muitas ideias ainda para concluir esse tema de hoje, e eu gostaria até que esse tema nós dois pudéssemos fazer em parceria, tá? Porque é profundo a psicometria, tá? Essa mediunidade, além de ser uma mediunidade raríssima, né? É raríssima, mas
olha só, estamos vivendo o século da luz. E essa vivência no século da luz, eu posso te garantir, afirmar uma coisa. Eu não sou melhor do que ninguém, mas trabalhando com médiuns, eles fazem este trabalho. Lógico, com a autorização, primeiro do mentor espiritual dela. Olha, Gilmar, você está correto ao dizer que os espíritas acham que Valdo Vieira deixou de ser espírita. Eu digo para você, no meu entender, Valdo Vieira é mais espírita do que era antes. Os espíritas perderam Valdo Vieira. Perderam. Quando você diz que ele afirma que é o evangelho e o espiritismo apresenta guias cegos, eu não vi essa afirmação, mas a gente precisa analisar isso aí. Gilmar, Valdo Vieira fala da reencarnação com uma propriedade tamanha que não deixa dúvida quando o espiritismo diz que o espírito reencarna ligando-se molécula a molécula ao corpo físico. Quando ele fala sobre isso, ele diz: não existe nenhum espírito encarnado na Terra. Existem parte das energias da alma prisioneiras de um corpo físico, quer dizer, acopladas a um corpo físico de tal forma que ele sente-se prisioneiro daquele corpo, mas que a verdadeira essência da alma está no espaço. E o espiritismo diz que o espírito não está encerrado no corpo. Não é verdade? Tico, o verbo é todos nós que falamos, que emitimos palavra, é um verbo. Estar com Deus é estar no mundo dos espíritos. Se fazer carne é reencarnar. Ser Deus, não há nenhuma dúvida. Por que vos espantas se eu digo que sois deuses? Já não falavam os antigos o mesmo? Palavras de Jesus. E sim, Drica, e sim, você vai ver, minha irmã, os pentecostais afirmando isso que você está dizendo. Quando você vai ver esse Pai, Filho e Espírito Santo, por favor, coloque no seu Google a Cabala, veja o desenho que se apresenta na Cabala. Ali está todo o segredo da religião pregada desde os antigos. Você vai ver a representação do Pai. A cabeça é um triângulo, onde a cabeça é uno. Uma das fases é o Filho. Olha lá, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três pontos que formam o triângulo. Então o Rosa Cruz, ele fala do uno, da unidade e da dualidade, que é o Pai e o Filho, que juntos formam a Trindade. É você com seu marido que forma o seu filho, que passa a ser uma unidade, que vai buscar a sua dualidade, que vai formar a Trindade, e assim sucessivamente, geometricamente, vai formando a grande pirâmide. Tá certo? Olha, Tico, uma das coisas que a gente pode entender é que todos nós chamamos de Pai a esse ser supremo, que se olharmos direitinho, ele não é pai nem é mãe. Como dizem os indígenas, ele é pai. Ele é pai e mãe ao mesmo tempo. Observe que no livro dos Espíritos é dito que Deus criou o homem, macho e fêmea, e criou. Quer dizer, o espírito ele é assexuado. Tanto é que a doutrina dos espíritos nos diz que um espírito tanto pode animar um homem, o corpo de um homem, como uma mulher. Não é? Aí o Gilmar diz, diferencie novamente, porque já ouvi isso aqui. Jesus que governou no mundo, né? Que encarnou no mundo, e Cristo que governa o sistema solar. Olha, Gilmar, Jesus não governou o mundo. Vamos analisar friamente. Jesus não governou o mundo. O Verbo, quer dizer, o Espírito que estava com Deus
que preparou juntamente com Deus, observando toda a formação do plano terrestre. Ele veio várias vezes, e a última vez que ele veio foi como Jesus. E isso está nas parábolas, que o Senhor mandou todos os seus mensageiros e fizeram o que bem quiseram com ele. Por último, mandou seu filho, que também fizeram. Então veja, então Jesus era a encarnação desse ser espiritual. Esse ser que veio para governar o planeta Terra. E que os nossos companheiros dizem que ele vai voltar. Então, eu digo que ele foi um mentiroso. Desde que ele diz, aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então ele não vai voltar, ele já está. Quando ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, então ele está derramado em espírito, é verdade, porque o espírito é uma forma energética, não é verdade? É uma forma energética. Ele está nessa energia que está trabalhando no planeta. E aqui, meus irmãos, que em cima do que diz André Luiz, que vive mergulhado no mar de energias mentais, que o médium não é diferente. E muitos se ufanam no Todo-Poderoso, nos bons. Eu sou, porque eu recebo, porque eu trabalho, porque eu faço, sempre usando na primeira pessoa do singular, esquecendo-se ele, que ele está trabalhando com inteligências invisíveis e que essas inteligências não estão sujeitas ao nosso bem-querer, não. É aqui que há o engano de médios, de expositores, de donos das casas de espíritas, que querem fazer espiritismo ao modo da casa. Não querem fazer espiritismo como deve ser feito. E ninguém é melhor do que ninguém. Mesmo porque essa mediunidade, ela pode ser repentinamente suspensa. Repentinamente suspensa. E ninguém vai ser sábio por saber um pouquinho mais do que o outro. Ninguém vai ser santo porque fala mansinho, porque choraminga, porque... Não. Aí eu me lembro de um livro, que eu vou procurar o nome deste bendito livro, que eu falo nele, mas esqueço o nome, que questionado, aí o Senhor diz, eu sou anjo pela infinita misericórdia do Senhor e demônio por minha própria culpa. A Aparecida dá uma boa resposta ao Tico. Se Jesus era o próprio Deus, por que ele fala, eu vim em nome do Pai? Que Pai? Meus irmãos, novamente, eu me lembro aqui de um debate muito bem, mas muito bem conduzido pelo Alberto e pelo Domingos a respeito dos vegetais, que eu questionei. Eu questionei porque nós precisamos amá-los, respeitá-los, porque eles trabalharão em favor da nossa própria saúde e nosso bem-estar. Mas nós estamos ainda tão apegados ao nosso passado que precisamos machucá-los, feri-los, feito um machado a derrubar o carvalho. É aqui que quando nós nos encontramos numa determinada faixa da intelectualidade, nós vamos entender que não existem melhores instrutores do que os elementos da natureza, porque observando esses elementos, nós vamos ver como eles são equilibrados, como eles se equilibram, como eles doam de si em benefício dos outros sem que exigir nada. Como ele transforma, nós sujamos e jogamos o ar viciado, ele vai, transforma e joga oxigênio puro para a gente. Tudo faz parte da natureza, diz Kardec. E vivemos dentro da natureza e não a entendemos, não a respeitamos. Por que então não procurarmos observar a convivência dos animais? Aí me veio uma pergunta. Graças, Senhor, por tudo. Companheiros, todos estão radiantes de felicidade para comprovar que a alma
passou pelo reino animal como tal. Tanto é que os animais apresentam uma conduta, uma inteligência tamanha que não deixa nenhuma dúvida. Eu vou fazer uma pergunta à sala. No Livro dos Espíritos, lá na questão 500 e alguma coisa, quando é falado a respeito desta evolução, os espíritos taxativamente diz a Kardec, nos mundos superiores, os animais, mesmo sendo mais inteligentes, continuam sendo animais. E os homens, homens. Inclusive eles dizem, coitados. A pergunta que eu vos faço, se os nossos animais estão se apresentando com tanta inteligência, não será que o nosso planeta, no seu trânsito normal, nessa transição contínua e que vem sendo feita, não já está na condição de um mundo superior, mas não aquela superioridade de espíritos altamente elevados? Está aí a pergunta para a resposta dos senhores. Vejam lá a questão do Livro dos Espíritos. Vejam, aí tem um zoológico que a veterinária chega, ele vai dar o bumbum para ela aplicar a injeção, bota as costas para ela auscultar o pulmão e tudo mais. Apareceu recentemente numa emissora aí o cão que perdeu o companheiro e deitou-se em cima dele para ele não ser mais atingido e outras coisas. Esses animais estão apresentando uma inteligência um pouco a mais do que se espera dos animais comuns. A questão, dizem os espíritos, nos mundos superiores, os animais são muito mais inteligentes, mas não deixam de ser animais. A pergunta que eu vos faço, não estaria este planeta em que vivemos entrando nessa condição que tanto se espera de regeneração? Então, para encerrarmos, somente dizer uma coisa. Olha, Gilmar, a minha filha que vive em São Paulo tem um casal é poodle, parece. É um casal de cão, de cachorro lá. É impressionante como aqueles cachorros obedecem a eles. É impressionante como eles não fazem nenhuma necessidade dentro de casa. É impressionante o cão, mais velho do que a cadela, cegou. O cão praticamente vive caindo pelos pedaços, pelas tabelas de tão velho. Ela ainda tem cio. A minha menina encontrou um cão que no cio dela, ela trouxe esse cão para cruzar. Não adiantou, Gilmar. Ela bateu tanto nesse cão e não quis o cão. Está lá junto dele. Quando ele tem um puffzinho onde ele fica o dia todinho, ou ele num e ela no outro. Quando ele se ausenta do puff dele, ela vai procurá-lo. Que ele está do lado de fora, ela sai batendo nele e bota ele para dentro de casa. Tá entendendo? A pergunta, Gilmar, que eu me faço, Ian, Ari, é esta. Esses cães inteligentes, esses animais inteligentes, já estariam dentro do conceito de alguns espíritas? Já estariam em condições de reencarnar como humanos? Veja só, dentro daquilo que entendem alguns espíritas. Eu não estou entre esses. Ou estaria dentro da questão do Livro dos Espíritos, quando o codificador recebe dos espíritos que nos mundos superiores os animais são tão inteligentes, mas que não deixam de ser animais. É 560 alguma coisa. Isso podia ver isso a Rosângela, enquanto a gente encerra a sala, tá? Então vejam, senhores, como médios, é preciso que nós, mesmo estando vivendo esse caos nos dias atuais, nós não nos deixemos
arrastar por esse pessimismo, porque já vivemos assombrados. A gente se aprisiona nesses medos que nós temos e isso vai tirando o nosso equilíbrio. É preciso ter uma firmeza para que a gente mantenha esse equilíbrio, para a gente poder ouvir a natureza. Perdoem-me eu citar novamente, leiam Profecia Celestina e vocês vão entender por que eu falo isso. A gente vai ter essa interação com esses espíritos da mais alta escola. E como médios, senhores, a Isis vai colocar uma orientação, poderia dizer um manual a ser seguido por todos nós como médios. Olha, Jandira, ela entende muito mais do que suas palavras, as suas intenções, a sua vibração de amor, aquela energia que você passa. E você veja que todo o adestramento de cão está baseado em você orientar para que ele faça determinada coisa e lhe agradar. Então ele sabe que fazendo aquilo vai receber um agrado. Então, tudo isto faz parte de um aprendizado. Mesmo porque cremos em Jesus, cremos. Aí ele é o governador do planeta, Estou falando aí do homem, mas me referindo àquele espírito, né? Então, quando você entende isso, você vai ver. No princípio era o caos, as trevas, existia uma escuridão sobre as águas, em cima das águas a luz do Senhor. Aí vai, e o Senhor fez isso, o Senhor criou isso, porque os maçons dizem que Deus, o Senhor, é o grande arquiteto do universo. Porque ali está uma alegoria, ele dizendo assim, eu quero desta forma. E os seus construtores partiram para fazer. Onde estavam os elementos que formam a Terra? Estavam soltos no universo, né? Estavam soltos no universo. A ciência hoje prova essa poeira universal. Buscam um buraco negro. Aí a gente sabe, o Sol, por exemplo, ele tem dois movimentos. São duas forças, a centrífuga e a centrípeta. Ele atrai aqueles elementos para dentro dele, aquele calor imenso, quando ele joga para fora, joga em forma de energia altamente calorífica, né? Mas aquela energia, ela vai se compactar, vai se adensar e vai se resfriar através do outro elemento que é o ar, da água, e assim vai. É aqui que nós devemos começar a estudar o porquê dessas coisas todas. Esses elementos estavam ali? Estavam. Então Deus é esse grande arquiteto do universo. Ali a gente vai verificar no capítulo 2 da Gênesis, inicia assim, mas ainda não havia vida na terra, porque o Senhor, ainda não havia criado o homem para dar-lhes nome ou para administrá-los. Ainda não havia caído chuva. E somente após a chuva fez cair os elementos nocivos, né, que veio formar os grandes veios minerais, apareceu o homem para o homem dominar a tudo. Dominar a tudo. Aí a gente vai começar a entender. Olha, Tico, eu concordo contigo, tá? Esse posicionamento não é respeitar, é acolher o seu posicionamento, mas o caminho não é esse. Isis, ela caiu, né? Ela caiu, não vai botar. A gente fez uma cartilhazinha aí para o médio, é longa, tem umas 6 ou 8 coisas, a gente precisa ver, tá?
Mas essa ideia, Jesus é o Cristo, já estamos conversados. Não, não é por aí. Jesus foi um homem. O espírito que ele abrigava é o Cristo. A alma é o Cristo. Tico, você é humano ou está humano, mas você é um ser espiritual. Ao descer o seu corpo ao seio da terra, ressurge desse corpo esse ser espiritual. Se o seu comportamento estiver de acordo na metade do que nós falamos aqui, você é um ser crístico, porque você será batizado. Veja o que é dito: eu não sou digno daquele que virá após mim, João Batista. Eu batizo em água, ele batizará com fogo. Tá ligado? Porque descerá sobre o homem o fogo que cristianiza o ser. Você entendeu? Mas olha, Gilmar, isso aí não cabe a gente não. Isso aí é dentro do conceito do universo. Bom, vamos lá. Alguma outra pergunta? O Tico diz: eu sigo o que está ensinado no Evangelho. Ótimo, Tico. Ótimo. Ai, meu Deus. É o número 4, Rosângela. É um slide número 4. Que está ali, o comportamento de médico que deve ter. Se você tem, coloca aí. Pelo amor de Deus, Tico. Pelo amor de Deus. Não, não é esse não. Não é esse não. É uma coisa que foi feita recentemente, Rosângela. Olha, Tico. Ouvir ou ler isto de você, sinceramente, Tico, me deixa triste, tá? Porque crer no Evangelho, qual é o Evangelho original, Tico? Qual é o Evangelho original? A originalidade da Bíblia, não é esse também não. Vai passando, viu? A originalidade da Bíblia está no Velho Testamento, tá? Está no Velho Testamento, cujo teor os judeus ortodoxos não admitiram trocar uma vírgula. Os 4 evangelhos citados como o Evangelho de Jesus são narrativas de 4 homens que viveram ou conviveram com ele. E também não foi escrito por nenhum deles. Foram narrativas. O de Lucas, então, ele ouvindo Paulo de Tarso, ele disse: por que não escreve isso, doutor? Ele disse: cabe a você. Ele foi pesquisar e confirmar. Não, também não é nenhum desse não, é um novo que foi feito recentemente, tá? Esse novo, eu vou citar, mas bom seria era que pudesse ser posto na sala para que todos lessem, tá? Eu vou citá-los só para não deixar em branco vamos dizer, esse manual que foi criado para demonstrar como deve ser o médium, como deve proceder o médium, tá? Vejam bem, infelizmente, é isto mesmo, é esse que você está pondo aí agora, né? É esse que você está pondo aí agora, tá? As qualidades necessárias a um bom médium. A necessidade de evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Depois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com fantasmas do personalismo em detrimento de sua missão. Olhe, é comum no movimento espírita a pessoa chegar e já começar a trabalhar. Ou ter umas aulas aqui, outra ali, tem alguns vestígios da comunicação dos fenômenos mediúnicos, já se coloca. Por quê? Porque a oferta é tamanha de promessas que não podem cumprir, que precisam de trabalhadores especializados. Aí pega um trabalhador que não se aprimorou e joga. Então, esta é a grande necessidade do médium. Ele primeiro se instruir. Está no livro dos médiuns. O bom médium
é aquele que primeiro estuda as teorias para depois ir às práticas. Ter paciência, esperando o momento certo para os trabalhos. Perseverança, mesmo que caia, se levantar, sacudir a poeira e dar o outro passo. Eu sou avesso a essa palavra boa vontade. Eu gosto de citar vontade, o querer, o fazer. Humildade, como uma companheira nossa de outro site, que perguntada se poderíamos fazer alguma coisa com os seus dados, ela disse assim: não fiz para mim, é para todos. Sinceridade, o apóstolo do Cristo tem uma palavra só, é sim ou não. Ou sim ou não. Estudo, estudo e estudo. Lembrem-se do que foi dito por Emmanuel a Chico: estuda, estuda. Mas eu já li, leia novamente. O trabalho. Tudo isto é que vai fazer com que haja o equilíbrio no médio e seja de valia na educação. Veja, ele não está falando mais no desenvolvimento, sim na educação. Quanto mais se lhe acentua o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se lhe sutilizam os pensamentos. E com isso, mais lhe aguçam as percepções mediúnicas. Em outras palavras, esse último item, dizem os espíritos: quanto mais instruído for o médium, será como um instrumento afinado para nós. E acabou. Voltando à tela, para a gente encerrar, o Tico disse que os apóstolos de Jesus eram superiores a todos nós e guiados pelo Espírito Consolador. Ótimo. Então, o Espírito Consolador para o Tico não era o Cristo. Existia um Consolador que guiava os apóstolos. Porque diz ele que ele estava ali e ele pediria ao Pai que enviasse outro Consolador, demonstrando que ele ali era o Consolador. Ele. E o Pai certamente disse: começaste a tarefa, cabe a tu concluí-la. O Gilmar diz que o conhecimento humano, inclusive os evangelhos, devem ser analisados à luz da razão, perfeito, do bom senso e da pesquisa. Não só tem muita falsidade por aí, Gilmar. Tem muita coisa do interesse dos homens ali e que até os dias de hoje está sendo seguido. O Domingos diz que o Evangelho foi escrito 70 anos após a morte de Jesus. Começaram a ser reunidos nesse período, entre 40 e 70 anos, mas só foi juntado ao Velho Testamento no século IV. Mesmo assim, passou por vários, inclusive a reencarnação que existia nele foi retirada para a ressurreição. Aqui o Tico diz que um dia que os espíritos doutrinadores desmentirem, como é? A tela abriu. Deixa eu ver se eu pego essa do Tico aqui. O Tico deixa eu ver. Em dia que os espíritos doutrinadores desmentirem o Evangelho, eu largo tudo. Olha, Tico, eu vou ficar calado. Porque essa afirmação sua é aquela que diz assim: se está contrário ao que está na codificação, eu fico com Kardec. Aí Kardec diz: no dia que a religião apontar para um lado e a doutrina para o outro, deixa a religião e siga a doutrina. E siga a ciência. No dia que a religião apontar para o lado e a ciência para o outro, deixa a religião e segue a ciência. Então, os espíritos doutrinadores, não. Refaça tudo isso, esse coisa, tá? Dica disse que Divaldo conta que Joana mandou ele ler o livro Espírito. Realmente, Dica. Realmente. Tá? Porque uma coisa é ler. Outra coisa, Drica, é estudar. E outra coisa totalmente diferente é pesquisar. Tá?
pesquisar. Você lê, você estuda, você interpreta. Mas se você não pesquisar para ver se aquilo que você interpretou e está dentro dos conformes, você não fez nada. Você não fez nada, tá? Olha, Tico, se ser herege é não acreditar em tudo que está no Evangelho, eu sou um herege. Fique certo disso. Agora, eu não estou induzindo ninguém a seguir os homens, mas as suas ideias. E é dentro de todas as ervas daninhas que tem ali, que você vai encontrar as sementes que plantadas frutificarão de 100 por 1. Você diz que é acreditar no Evangelho. Estuda? Não estuda, lê. Pesquisa? Não pesquisa, só estuda. E estudar, muitas vezes, é seguir a orientação de quem está passando. Aí, Tico, dentro do Evangelho, Tico, não vos apegueis às letras que matam, e sim ao Espírito que vivifica. Então, Tico, eu vou me apegar ao Espírito que vivifica ou às letras que matam? Olha, Gilmar, tudo dentro do movimento espírita, hoje, para mim, eu chamo esse movimento de um movimento capenga, tá? Você tem tempo para isso, então o Espírito chegar, você vai embora, meu irmão, tchau. Aqui não é seu lugar, sabe que está morto? Que é o que se vê dentro das casas. Você já morreu, meu irmão, tal. Não tem a paciência de chegar para ele, de ouvi-lo, depois de ouvi-lo, concordar com o que ele está passando e dizer: agora, meu irmão, você não está errado. Mas aí lá vai a orientação. Porque até esse termo doutrinar é mesquinho. A gente deve ser um conciliador, para não pender nem para um lado nem para o outro. Você entendeu? Então, isso de tempo, sabe o que é, Gilmar? Casas que se mantêm abertas porque mantém a tal da consulta e dos tratamentos. É casa cheia. Abra um grupo de estudo, como este que estamos fazendo, somos 16. Mas, se fizermos uma sala aqui, que vai dizer que vai haver consulta, vai haver vibração, vai haver não sei o que, de risos, de gracinha, estará cheia. Então, eu me calo diante disso. Aí diz que ser média é ter uma disposição orgânica, natural, do desenvolvimento humano, em maior ou menor grau. Está no capítulo 14, tá, do livro da Gênesis, do livro dos Médios, e na segunda parte daquilo ali, tá certo?